Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado A Marca de Deus e a Marca da Besta. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, e 7 cabeças e, sobre os chifres, 10 diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. O dragão é o diabo, Satanás. Foi Satanás que deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A Bíblia registra que a besta, que recebeu o seu poder de Satanás, dá a todos uma marca que demonstra que eles a seguem e a adoram. Vamos para o versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ele forçou a todos a receber a marca da besta em suas mãos e em suas frontes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Foi assim que o nome da besta foi escrito na mão direita e na fronte das pessoas. Está registrado que ele fez essas marcas naqueles que adoram a besta. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia registra no livro do Apocalipse, capítulo 13, que a besta coloca sua marca nas mãos e nas frontes dos seus seguidores. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, podemos ver que Deus também deu o seu nome àqueles que creem nele. Deus disse que fossem batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para que pudessem receber a marca de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, está escrito: Eles receberão a marca da besta em sua mão direita ou em sua fronte. O que acontecerá com aqueles que recebem a marca da besta? Vamos confirmar isso no livro do Apocalipse, capítulo 14. No capítulo 14, versículo 11, está escrito: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Quem recebe a marca com o nome da besta não tem descanso nem de dia nem de noite. Isso não significa que eles sofrerão a eterna punição do inferno? No entanto, há várias circunstâncias em que Deus dá a sua marca. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos ver como Deus dá a sua marca ao seu povo e como a marca da besta será dada à humanidade. Na época do Êxodo, o povo de Deus recebeu a preciosa marca de Deus. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será. O que o sangue será? Por sinal nas casas em que estiverdes. Em outras palavras, isso servirá como marca de Deus. Vamos ver o que é a marca. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O que Deus disse sobre o povo que coloca o sangue do Cordeiro da Páscoa nas ombreiras e nas vergas da porta?
Deus ordenou que os israelitas colocassem o sangue do Cordeiro Pascal nas ombreiras e nas vergas das portas. Com isso, Ele não ensinou aos anjos destruidores sobre onde vive o povo de Deus, que o adora e crê nele. O sangue vos será por sinal, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Então, e quanto àqueles que não têm esse sinal? Está escrito que em cada casa do Egito, sem nenhuma exceção entre homens e animais, todos os primogênitos foram destruídos. Através desse evento que aconteceu há 3.500 anos, descrito no livro do Êxodo, capítulo 12, podemos ver o poder da Páscoa, por meio da qual Deus protegeu completamente o seu povo. Deus não fez esta aliança com o seu povo como um sinal que demonstra ser ali a casa onde o povo de Deus habita? Deus disse: não destrua as casas que têm o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas, mas destrua todas as casas que não têm o sangue do Cordeiro Pascal. Um sinal tem um significado importante. Deus usa a sua marca, mas Satanás também usa a marca dele. Aqueles que têm a marca de Satanás, não importa quantos a tenham, serão atormentados no enxofre ardente do inferno, sem descanso, dia e noite. Porém, Deus prometeu salvar e proteger de todos os desastres aqueles que têm a marca de Deus. Agora, vamos para o livro do Êxodo, capítulo 13. Quando lemos o capítulo 13, versículo 8, está escrito: naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos. Aqui, o que Deus ordenou que eles fizessem? Deus disse que isso seria um sinal para eles. Isso será um sinal em sua fronte, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Portanto, Deus deu a Páscoa como sinal de uma aliança entre Deus e seu povo, por meio da qual Ele prometeu protegê-lo dos desastres. Onde a Páscoa, que é o sinal da aliança, deve ser colocada em nós? No livro do Apocalipse, capítulo 7, há um sinal que nos permite escapar dos desastres e que é colocado em nossas frontes. Capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui, não danifiqueis significa que os desastres não virão sobre eles. Através do que Deus ordenou que os desastres não viessem sobre o seu povo? Deus coloca um selo na fronte do seu povo. Um selo não pode ser comparado com um carimbo? Deus colocará um carimbo sobre o seu povo. De quem é esse carimbo? É o carimbo de Deus. Em outras palavras, é o selo de Deus. Esse selo não vem de uma pessoa ou de um presidente de uma empresa. Esse selo de Deus vem do Oriente, de onde nasce o sol, e é colocado na fronte do povo de Deus, os servos de Deus. Assim como Deus é diligente em colocar o seu selo em seu povo agora, Satanás também é diligente em colocar a marca da besta em toda a humanidade. Nós não recebemos a marca da besta, e sim a marca de Deus. Irmãos e irmãs, isso, por si só, é uma bênção incrível e feliz. Agora, Satanás está trabalhando duro para colocar sua marca na humanidade. Ele está colocando sua marca na humanidade por meio da observância do Natal e do culto dominical. É dito que na época atual, Deus coloca sua marca com o santo nome de Deus para reconhecer aqueles que se tornaram seu povo por meio da Páscoa e da observância dos seus mandamentos.
que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nunca machuque essas pessoas, não as machuque. O povo de Deus pode ser completamente protegido, mesmo que os ventos sejam soltos, apenas depois de receber esse selo. Aqui está escrito: coloque o selo em suas frontes. No Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, capítulo 9, também menciona o assunto de colocar o selo nas frontes do povo de Deus. Capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essas pessoas lamentavam as coisas detestáveis que estavam acontecendo e se perguntavam: é realmente certo fazer isso? Deus ordenou colocar uma marca na fronte dessas pessoas. Deus ordenou colocar uma marca em suas frontes, assim como está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 7. Versículo 5. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Para aqueles que têm a marca em suas frontes, Deus ordenou que nenhuma destruição se aproximasse deles, porque eles serão protegidos. Deus coloca uma marca em seu povo de muitas maneiras diferentes. Deus coloca a marca com seus mandamentos e também com o seu nome. Ele coloca a marca de Deus em seu povo de várias maneiras. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 13, a besta também coloca sua marca na humanidade através dos seus mandamentos e com o seu nome. A besta está usando vários esquemas para colocar uma marca em seu povo. Hoje, quando vemos o sábado e as festas que estamos guardando, as outras pessoas podem pensar: todos os cultos não são iguais? Elas podem ser levianas, mas Deus disse que até mesmo hoje, neste momento, Ele marcará aquelas que estão em Sião como seus filhos, porque elas guardam as festas e o sábado. Não é por isso que está explicado no livro de Ezequiel, capítulo 20, que o sábado também é um sinal de Deus? Capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados. Para quê? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Está escrito que Deus deu o regulamento do sábado a eles como um sinal para mostrar que eles são o seu povo e que Ele será o Deus deles. Vamos ver a diferença entre aqueles que recebem a marca da besta e aqueles que recebem a marca de Deus. Qual é o significado das festas, do sábado, de todos os mandamentos de Deus, do novo nome de Deus na época do Espírito Santo e do nome da Nova Jerusalém? Deus separa aqueles que têm a marca de Deus daqueles que não têm a marca de Deus. Isso é visto em como Ele estritamente separou uma casa da outra no Egito, as que tinham o sangue do Cordeiro Pascal daquelas que não tinham sangue. Deus derramou sobre um lado a punição e do outro a graça da salvação. Já que o Egito representa esse mundo pecaminoso, haverá pessoas que terão a marca de Deus e pessoas que terão a marca da besta, no dia do último julgamento de Deus. Assim, aqueles que têm a marca de Deus receberão a graça da salvação, e aqueles que têm a marca da besta serão levados ao eterno inferno. Podemos confirmar que Deus os separa em 2 grupos. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta
e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Qual será o resultado daqueles que recebem a marca da besta? Onde serão jogados vivos aqueles que foram seduzidos, que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem? Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse será o resultado final deles. Eles estão todos destinados a sofrer a punição do inferno. Vamos para o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E o que eles farão? Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, já que eles adoram a besta, a marca de quem eles devem ter recebido? Todos receberam a marca da besta. No livro do Apocalipse, capítulo 19, Deus claramente ensina e nos desperta para o fato de que aqueles que receberam a marca da besta serão lançados para a eterna punição do inferno. Às vezes, temos a tendência de considerar as festas, os sábados e todos os cultos como apenas cultos comuns. Porém, a verdade é que estamos sempre recebendo o sinal de Deus por meio deles. Então, não são os regulamentos, leis e mandamentos de Deus o sinal pelo qual Deus está testificando: eles são o meu povo? Vamos confirmar isso mais uma vez no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, quem é abençoado? Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, o que está profetizado neste livro? Este livro, a Bíblia, nos ensina que se recebermos a marca da besta, seremos atormentados para sempre. E que seremos salvos quando recebermos a marca de Deus. Não é? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 7, onde Deus colocará a sua marca? Não está escrito que ela será colocada na fronte dos servos de Deus? Então, já que o selo é de Deus, o nome de quem deve estar escrito no carimbo de Deus? Meu nome está gravado no meu selo. O nome de quem está gravado no seu selo? O seu nome está gravado lá. Então, é o nome de Deus que está escrito no selo de Deus. Qual nome de Deus está escrito em seu selo? O nome de Deus é um nome que vem de um país do Oriente. Em outras palavras, não é o nome de Deus da época do Filho, nem o nome de Deus da época do Pai, e sim o nome de Deus da época do Espírito Santo. Sobre o nome de Deus, da época do Espírito Santo, vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesta última época, a época do Espírito Santo, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra como o Espírito e a noiva para guiar a humanidade à salvação e à vida eterna. Já que o Deus que está nos chamando é o Espírito e a noiva, não é apenas um Deus, e sim dois. Portanto, vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 3, para ver quais nomes de Deus estão registrados na Bíblia, que são os nomes que serão escritos em nossas frontes. Esse é o sinal mais importante para nós que estamos vivendo nesta época do Espírito Santo, que é o que testifica que somos os filhos de Deus. Vamos ver o versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Que nome é esse?
o nome da Nova Jerusalém que desce do céu. De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem ela é? A nossa mãe. Portanto, o nome de Deus Mãe, e de quem mais? Está escrito que ele também gravará sobre o vencedor o novo nome de Jesus. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7, que o selo de Deus será colocado na fronte daqueles que serão salvos. O Deus que nos dá a salvação não é singular. O Espírito e a noiva dizem: venham e recebam a água da vida. Assim, o nome do Espírito que é testificado como meu novo nome e o nome da noiva que está registrado como o nome da Nova Jerusalém serão um sinal muito importante para o povo de Deus nos últimos dias. Foi por isso que ele disse: nunca toquem alguém que tem esse nome. Eu não quero que eles se machuquem. Na época atual, há pessoas que Deus deu o seu novo nome e o nome da Nova Jerusalém e o selou com esses nomes. Essas pessoas são as protagonistas da profecia que poderão ganhar a batalha contra Satanás para sempre. Vamos ver esta cena no livro do Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão é Satanás. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que têm a marca de Deus. A Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso não está registrado no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15? A mulher é a mãe de todos os seres humanos. Foi Adão que deu a ela o nome que significa vida. Esta mulher mencionada aqui não se refere a Eva, que é a mãe de todos os seres humanos? O que aconteceu entre o dragão espiritual, o diabo, e a Eva espiritual? O dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência. A característica dos restantes da descendência da mulher é que eles sempre obedecem aos mandamentos de Deus. Essa é a marca. A maneira do povo de Deus adorar a Deus é diferente de como o mundo adora a besta. A maneira e quando o povo de Deus oferece o culto, junto com os nomes de Deus que eles invocam, são completamente diferentes daqueles que são usados no mundo para adorar a besta. Para diferenciá-los, Deus fez um plano. Se Deus continuasse a usar o nome de Jesus, mais tarde, seria difícil distinguir o povo de Deus do povo do diabo. Então, o que Deus fez? Deus deu para a humanidade um novo nome. Por quê? Para distingui-los. Para separar o povo de Deus daqueles que não são o povo de Deus. Deus nos deu um novo nome. Deus separou aqueles que creem em Deus Pai e Deus Mãe e que têm um novo nome, o nome da Nova Jerusalém, daqueles que não têm. Esse é o plano incrível que Deus estabeleceu. Foi por isso que Deus nos deu o sábado, a Páscoa, seu novo nome e, finalmente, nos levou a crer no glorioso nome da Nova Jerusalém. Para aqueles que receberam a marca de Satanás, Deus disse: eles sofrerão no lago de fogo para sempre. A fumaça do seu tormento subirá eternamente. Para o povo de Deus, ele disse: eles reinarão como sacerdotes reais para sempre, no glorioso mundo onde não há morte, nem luto e nem dor. Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 22. Versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio,
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqueles que podem receber esse tipo de graça são aqueles que têm a marca de Deus. Aqueles que receberam a marca de Deus receberão todas essas bênçãos. Porém, quando lemos o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, Deus disse para aqueles que receberam a marca da besta: quem receber a marca da besta e adorar a sua imagem não será poupado, absolutamente ninguém, e serão atormentados na fornalha ardente para sempre. Quando eu vi as pessoas diagnosticadas com Covid-19 sendo entrevistadas na TV, elas diziam que estavam com muita dor e que elas nunca tinham vivenciado esse tipo de sofrimento causado por uma doença. Sempre que eu ouço esse tipo de coisa, chego à conclusão que nunca devemos ir ao inferno. As pessoas choram até mesmo por uma pequena dor que vivenciam nesta terra. Então, o que acontecerá com elas quando a fumaça do seu tormento subir para todo sempre? No entanto, as pessoas deste mundo consideram ir para o céu e o inferno como insignificante. Elas dizem com ignorância: se eu não posso ir para o céu, eu posso ir para o inferno. Irmãos e irmãs, há um ditado que diz: cuidado com o que você deseja, pois pode se tornar realidade. Devemos ter cuidado com o que falamos. Para ir ao glorioso reino dos céus, que o pai e a mãe prepararam, devemos guardar diligentemente as festas e obedecer a todos os decretos e regulamentos que Deus nos deu. Devemos sempre estar orgulhosos e confiantes, porque recebemos a marca de Deus. Para apagar a marca de Deus, Satanás oprime e persegue o povo de Deus, que é a minoria da população. Ele também mudou os tempos e a lei para impedir que o povo de Deus as guarde. Porém, podemos ver no livro do Apocalipse, capítulo 12, que o povo de Deus nunca falha em guardar os mandamentos de Deus e firmemente crê em Jesus até o fim. Eles estão andando no caminho da profecia que o pai e a mãe concederam, com a marca de Deus em suas frontes. Quem está em nossa mente, nossa fé e também em nossa cabeça? O povo que firmemente crê no Pai Celestial e na Mãe Celestial, e que também crê em seu novo nome e no nome da Nova Jerusalém, não serão os que podem seguir o caminho de Cristo, por onde quer que sejam guiados, e também podem ir ao céu? Pedindo que ninguém seja deixado para trás no caminho de Cristo, eu dou glória a Deus mais uma vez pela sua graça de nos dar a marca de Deus e nos guiar para que não recebamos a marca da besta. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.